Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, hoje nós iremos abordar o câncer de pênis. Bem, isso é um tipo raro de câncer e ele é mais prevalente em países subdesenvolvidos. E o que é que nós iremos observar? É que o Brasil ele tem uma das maiores taxas do mundo. A taxa dele é da ordem de 8,3 casos para cada 100 mil habitantes, certo? Então, o que nós iremos observar é que essa taxa, inclusive, é mais alta do que alguns países da África, certo? Bem, é uma doença mais frequente na sexta década de vida, certo? Então, nós iremos observar aí pacientes idosos. E o que é que nós iremos observar? Que segundo os dados do INCA de 2018, que foi o último divulgado, a mortalidade por câncer de pênis ele vem aumentando e as maiores taxas de mortalidade estão nas regiões brasileiras do Piauí, do Tocantins, do Mato Grosso do Sul, de Pernambuco, certo? Bem, dando continuidade, vamos falar um pouco sobre os fatores de risco. Quais são os fatores de risco para câncer de pênis, certo? Nós temos a má higiene, temos a fimose, certo? Que é a dificuldade em baixar o prepúcio. Então esse paciente ele não consegue expor a glande e consequentemente higienizar ela internamente, certo? Então isso vai provocar o acúmulo de fatores irritativos, causando alterações locais e até mesmo essa neoplasia. O tabagismo também é outro importante fator de risco. A inflamação peniana crônica, no caso nós temos aí a balanopost-it, certo? E um detalhe que vale ressaltar é que em Israel, que é um local em que a postectomia neonatal é realizada rotineiramente, a incidência do câncer de pênis é muito baixa. Ou seja, enquanto que no Brasil é da ordem de 8,3 para cada 100 mil habitantes, lá é da ordem de 0,1 até mesmo 0,3 para cada 100 mil habitantes. Ou seja, nós vemos que isso é uma incidência muito menor do que no Brasil, certo? Temos também como fator de risco múltiplos parceiros, a primeira relação em idade precoce, certo? Por quê? Porque esses pacientes que têm sua relação com a idade muito precoce, eles têm uma maior exposição ao HPV, certo? Além disso, nós iremos observar que fatores de riscos também são o tratamento de vitiligo e psoríase com Psoralen e com o ultravioleta A, certo? Então, esses pacientes, eles vão fazer fotoquimioterapia com o Psoralen e ultravioleta A. Então, esses pacientes, devido a essa fotoquimioterapia, eles têm uma maior predisposição a desenvolver esse câncer de pênis, certo? Os pacientes também de área rural, por quê? Porque eles têm um baixo status socioeconômico. Então, é um paciente que não tem tanto conhecimento, certo? E o que é que foi observado? Que principalmente na, na região Nordeste, cerca de 30% dos pacientes com câncer de pênis, eles tinham praticado zoofilia, certo? E, por último, nosso último fator de risco é o HPV, certo? Por quê? Porque ele produz oncoproteínas, no caso a E6 e a E7, que elas irão ser responsáveis por inativar as proteínas supressoras do P53 e do RB, certo? E então isso vai levar ao surgimento da neoplasia, certo? Temos a classificação de Munoz, certo? Ela inicialmente foi feita para câncer de colo uterino, certo? Mas também serve para a gente classificar o câncer de pênis, certo? Nós temos as cepas de alto risco para desenvolvimento de câncer, que é principalmente o HPV 16 e 18, e as cepas de baixo risco para desenvolvimento
para o desenvolvimento do câncer, que é as cepas HPV 6 e 11, certo? Que essas 6 e 11 elas geralmente causam condilomas, certo? Bem, aqui na classificação de imúnios veremos baixo risco a 6, 11, 40, 42, 43, enfim, as principais são a 6 e a 11, certo? Essas duas aqui são de grande importância. Moderado risco, aí tenho a 26, 53, 66, entre outros. E o principal são os de alto risco, que eu tenho a 16, a 18, que são as duas principais, a 31, 33, 35, enfim, entre outros. Então, o que é importante a gente lembrar dessa parte, que as cepas de alto risco para desenvolvimento de câncer são a 16 e a 18, e as cepas de baixo risco para desenvolvimento de câncer são as cepas 6 e 11, certo? Bem, e já que falamos de HPV, como a gente vai conseguir prevenir? Através da vacinação contra o HPV, certo? Nós temos a vacina bivalente e temos a quadrivalente. Qual a melhor? A quadrivalente. Por quê? Porque ela protege o indivíduo para mais cepas. Então, no caso, a quadrivalente ela vai proteger contra o 16, o 11, o 16 e o 18, certo? E qual a indicação da vacinação? Crianças e adolescentes, eles irão tomar 2 doses, certo? E de quanto em quanto tempo? Toma uma agora e a outra daqui a 6 meses. Se for mulheres, no caso meninas, adolescentes, elas irão tomar de 9 até os 14 anos. E se for um homem, no caso um menino, ele vai tomar dos 11 até os 13 anos, certo? Por que essa faixa etária tão estreita e tão jovem? Porque estudos foram realizados e foi observado que quanto mais a idade fosse avançando, mais essa população vai tendo contato com o vírus, e isso diminui a efetividade da vacina, certo? E indivíduos imunocomprometidos que vão tomar essa vacina quadrivalente irão tomar em 3 doses, certo? Uma agora, outra daqui a 2 meses e a outra 6 meses depois, certo? Esses indivíduos imunocomprometidos do sexo masculino e do sexo feminino, eles podem tomar de 9 até mesmo 26 anos. Por quê? Porque eles são indivíduos imunocomprometidos. Nesse caso, indivíduos imunocomprometidos, entende-se como pacientes HIV positivo, paciente que foi transplantado, paciente oncológico, certo? E aqui nós temos a patologia, certo? É comum, o mais comum desses tipos de câncer de pênis que nós iremos observar é o carcinoma de células escamosas, certo? Ou carcinoma espinocelular. Ele representa mais de 95% do tipo histológico de câncer de pênis, certo? É o mesmo câncer do colo de útero que vai dar na mulher, certo? Também chamado de epidermoide. E, além dele, nós observamos outros, como melanoma, tumores mesenquimais, linfomas, algumas metástases, certo? No caso, metástase aí, de próstata e de bexiga, certo? Que vão acometer esse pênis. Só que esses casos de metástase, eles são extremamente raros, certo? Então não é algo tão frequente de ser observado. Tivemos um probleminha técnico aqui, mas já voltamos. Bem, com relação às lesões pré-malignas, certo? São lesões que predispõem o surgimento do câncer, certo? Nós temos o condiloma gigante, certo? Temos a eritroplasia de Queyrat, temos a doença de Bowen, doença de Paget, certo? Também conhecida como líquen escleroso, que ela é caracterizada por algumas placas eritematosas.
no pênis, certo? E com relação à classificação de risco, certo? De acordo com a classificação de risco, nós iremos classificar o paciente de baixo risco, o paciente que tem um PTA, certo? Esse PTA é o que? É um carcinoma não invasivo, certo? O paciente que tem um PTIS, que seria o que? Um carcinoma in situ, e o paciente que tem um PT1G1, certo? Eu vou explicar ao final de tudo como é essa classificação do GE1, certo? Bem, e os pacientes que têm um risco moderado, certo? Quem é o paciente que tem um risco moderado? O paciente que tem um PT1G2, e o paciente de alto risco é um paciente que tem um PT1G3 ou então um PT1G4, certo? Ou maior que isso. Em relação ao diagnóstico, como nós iremos realizar o diagnóstico desse meu paciente? A gente vai utilizar basicamente a anamnese, vai fazer o exame físico da lesão, vai observar a lesão e vai biopsiar. Então, a biópsia vai definir basicamente que tipo de câncer é aquele. Então, a gente vai mandar para o histopatológico e o paciente volta com o resultado. Bem, com relação ao tratamento, ele vai variar, certo? Por exemplo, quando eu tenho um carcinoma in situ, que é o PETIS, e quando eu tenho uma doença pré-maligna, o que é que eu irei utilizar? Como essa doença é superficial e não invasiva, eu posso utilizar o Iquimod, certo? Que ele também é utilizado nos condilomas. Por quê? Porque esse Iquimod ele vai estimular a imunidade local, certo? Além dele, eu posso utilizar o 5-fluoracil, posso utilizar também laser ou posso fazer o glans resurfacing, certo? Que basicamente eu vou fazer ali uma abrasão, uma, uma cirurgia abrasiva e aí eu coloco um retalho nesse paciente. Só que essa última opção, ela é a menos utilizada dessas todas, certo? Bem, com relação ao tumor, o tumor ele pode ser um tumor primário, certo? E aí o que é que eu faço? Se eu tiver um tumor primário, ou seja, um PTA, o que é que eu faço? Eu posso fazer uma postectomia, certo? Se esse tumor invadir apenas o prepúcio, eu posso tratar ele com laser, posso tratar ele com glans resurfacing, posso tratar com glandectomia, posso tratar também com rádio ou bracterapia, mas o que é importante notar aqui, que se eu for tratar ele com rádio ou bracterapia, a lesão dele tem que ser menor que 4 centímetros, certo? E o que é que eu tenho que observar? É que a braque e a radioterapia não são padrão ouro, certo? O padrão ouro é essa cirurgia aqui, chamada penectomia parcial ou total, certo? Ela é o padrão ouro, certo? A penectomia, ela pode ser parcial, certo? E nesse caso, 30% dos meus pacientes, eles conseguem ainda ter uma ereção pós-cirúrgica. E o que é que vai definir isso? Se no momento da cirurgia a gente vai perceber que o tumor é grande e palpável. E aí a partir daí a gente faz a amputação parcial com margens extras e manda para o estudo histopatológico, certo? E aí é o estudo que fará o estadiamento patológico e vai dizer para a gente se as margens estavam livres ou comprometidas, certo? Se as margens estiverem comprometidas, nós teremos que refazer a abordagem cirúrgica e ressecar ainda mais. O ideal é a gente fazer uma biópsia por congelação, certo? Só que normalmente no ato da cirurgia é mais difícil a gente ter esse aparato na sala de cirurgia, certo? A penectomia total, a gente vai fazer ela basicamente se
invadir toda a haste do pênis, certo? E aí, nesse caso, a gente vai fazer essa remoção e vai implantar a uretra no períneo, certo? Que se chama a uretrostomia penial, certo? O paciente então vai passar a urinar sentado, certo? Ele continua com a produção de hormônios, no caso, ela continua mantida. Por quê? Porque esse paciente vai continuar com o testículo, certo? Nesse caso, esse paciente ele vai ter ainda o libido, só que ele não tem mais o pênis para ter uma ereção. E aí nós temos as complicações da cirurgia padrão ouro, que é a penectomia, certo? As complicações são sangramentos, infecções, disfunção erétil, certo? E pode ter até mesmo a recidiva quando, no caso, eu realizo a cirurgia e as margens estão comprometidas e eu não reabordo em tempo hábil, certo? Bem, com relação ao tratamento linfonodal, seria o N do estadiamento TNM, certo? Bem, eu posso realizar através da linfadenectomia inguinal bilateral, certo? E essa linfadenectomia inguinal bilateral vai ser quando eu tiver um paciente que tem um T1, T1G2 maior que isso, ou seja, no caso seria o paciente T1G3, certo? Paciente que tem um T1G3, um paciente que ele tem linfonodo inguinal palpável também, certo? Então, nesses dois casos eu realizo a linfadenectomia inguinal bilateral, certo? O outro tratamento que eu posso fazer é a linfadenectomia pélvica, certo? E aí eu reservo esses casos para os pacientes que têm presença de linfonodo pélvico ao exame de imagem, ou tem 2 ou mais linfonodos inguinais positivos, ou então se na linfadenectomia inguinal houver um extravasamento extracapsular, certo? No caso, o extravasamento inguinal extranodal, certo? Nesses casos, nesses 3 casos, eu utilizo a linfadenectomia pélvica. Bem, e no tratamento linfonodal, quais são as possíveis complicações da linfadenectomia, certo? Tanto da inguinal bilateral quanto da pélvica. Basicamente, as complicações são linfedema, linfocele, necrose de pele, certo? E assim vai. Essas são algumas das complicações que eu posso ter nesse tipo de paciente, certo? Por quê? Porque basicamente o que acontece? No câncer de pênis, ele vai se disseminar pelos linfonodos inguinais, certo? E aí depois dos linfonodos inguinais, ele vai subir para os linfonodos ilíacos, que é a pelve, certo? Ou seja, ele segue sempre o padrão de drenagem anatômica. Então ele vai do pênis para os linfonodos inguinais e depois dos inguinais para os ilíacos, certo? Bem, com relação à quimioterapia. Ah, uma coisa que eu estava já esquecendo. Com relação ao tratamento linfonodal, tem algumas dicas para se evitar as complicações, certo? As complicações podem ser evitadas como? Em vez de eu cauterizar com um bisturi elétrico esses vasos linfáticos, eu posso ligá-los, certo? Eu posso também pedir para o meu paciente utilizar meia de compressão. Eu posso utilizar sucção a vácuo, certo? Para drenar essa linfa. E aí o que eu faço? Quando eu faço a linfadenectomia, eu deixo um dreno lá, certo? Para tirar posteriormente. Além disso, eu posso fazer antibiótico profilaxia, certo? Bem, com relação à quimioterapia, quando é que eu vou usar? Se eu tenho N1, eu não uso, por quê? Porque ainda não há dados suficientes, certo? Então eu irei usar quando eu tenho um N2 e N3, certo? Quando eu tenho uma doença metastática, ou eu posso utilizar
na neo, ela como uma terapia neoadjuvante em tumor muito grande e com linfonodo não ressecável ou então recorrente, certo? Então são esses basicamente os 3 tipos de casos que eu consigo utilizar a quimioterapia no câncer de pênis, certo? No caso em que o tumor é muito grande e eu utilizo ela como terapia neoadjuvante, o meu objetivo é a diminuição do tumor. Meu objetivo é a diminuição do tamanho do tumor primário para em seguida eu conseguir realizar a cirurgia, certo? Então vamos à radioterapia. Quando é que eu vou utilizar a radioterapia no câncer de pênis? Geralmente eu vou utilizar como um paliativo em pacientes que não têm chance de ressecção cirúrgica, certo? E aí eu posso associar ela à quimioterapia, certo? Os dados, na verdade, são bem limitados com relação à radioterapia adjuvante, certo? E aí o que acontece? Eu posso tratar quando eu tenho um tumor T1 que ele seja menor do que 4 centímetros, eu posso tentar tratar com a radioterapia curativa. Não é padrão ouro, certo? Ou seja, o padrão ouro é você ressecar esse tumor, certo? Mas quando eu não consigo, eu posso tratar com a radioterapia adjuvante, certo? Aqui é um T1 menor do que 1 centímetro, certo? Desculpa pessoal, eu tinha copiado aqui errado. Bem, e como é que eu vou fazer o segmento do meu paciente? O meu paciente, se ele tiver linfonodos comprometidos, aí ele não será um N0, certo? Ele será um N1. Se o paciente não tem linfonodo comprometido, ele é N0. Então, o meu paciente N0, eu vou fazer o acompanhamento dele de 3 em 3 meses, ou seja, trimestral, nos primeiros 2 anos. E no terceiro ano, aí eu já posso fazer o acompanhamento desse paciente de 12 em 12 meses, ou seja, anual, certo? E esse acompanhamento como eu vou fazer com exame físico e ultrassonografia. Isso já basta nesse paciente que não tem linfonodos acometidos. Já no paciente N1, que tem acometimento linfonodal, o que é que eu faço? Nos primeiros 2 anos, o acompanhamento dele é de 3 em 3 meses, ou seja, trimestral. E passou de 2 anos, ou seja, no terceiro ano, o acompanhamento dele passa a ser de 6 em 6 meses, ou seja, o acompanhamento dele passa a ser semestral. E aí como é que eu acompanho esse paciente? Com exame físico, com ultrassonografia, com tomografia computadorizada e posso fazer também a ressonância magnética, mas lembrando que a ressonância nuclear magnética ela é um opcional. E lembrando, só uma coisa que eu tinha esquecido de explicar direitinho, era com relação ao G, certo? O G basicamente é o grau de diferenciação do tumor, certo? Então, se eu tenho um G1, significa que ele é bem diferenciado. Se eu tenho um G2, significa que ele não é tão bem diferenciado. O G3 ele já tem um certo grau de indiferenciação e o G4 ele é mal diferenciado, certo? Então, G1 bem diferenciado, G2 não é tão bem diferenciado, G3 tem um certo grau de diferenciação, mas ainda é relativamente pequeno, e o G4 ele é extremamente mal diferenciado, certo? É isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês, espero ter ajudado. Tchau, tchau.